Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente está aqui de novo com mais uma entrevista da Virada da Diversidade, esse movimento que a Pontos Diversos está lançando para que a gente possa falar das transformações que a gente está propondo para o mundo e trazendo pessoas incríveis que também estão fazendo esse mesmo movimento, né, em suas vidas pessoais, em suas vidas profissionais, nos lugares onde passa. Mas antes de começar essa entrevista maravilhosa com Leonardo, a gente tem aqui nessa imagem, né, nessa tela, está participando o Leonardo, Luiz. Então, antes de começar exatamente, eu vou pedir para a gente começar fazendo a nossa audiodescrição, já incluindo as pessoas cegas de partida, né, da nossa imagem. Então, estamos aqui numa tela em 3 pessoas, eu vou fazer a minha audiodescrição e cada um faz a sua, ok? Eu sou Carolina Barreto, sou uma mulher negra, tenho um cabelo preto, ondulado, curto na altura do queixo. Nesse momento, estou usando um vestido, mas que, como eu estou sentada e a minha imagem só é vista acima do meu ombro, só dá para ver aqui a parte branca do vestido e um colar coloridinho de artesanato, com umas bolinhas, né, que são preenchidas com tecido, essas bolinhas. Quem fez esse colar foi a minha avó. Eu gosto muito dele, inclusive. Eu estou levemente maquiada, assim, não tenho nada de muito expressivo nisso, e tenho um piercing dourado, assim, de argola no meu nariz. Então, eu vou passar para o Leonardo. Atrás de mim tem uma cortina cinza, que eu esqueci de dizer isso. Vou passar para o Leonardo, para ele fazer a audiodescrição dele, e depois a gente segue com o Luiz. Beleza. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou um jovem, me considero negro, e tô com o cabelo curto, não muito grande, um pouco mais aparado dos lados, de camisa preta. Como eu estou sentado também não dá para ver toda a minha camisa. Uso um fone de ouvido para facilitar aqui a comunicação. Estou no meu quarto e atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Olá pessoal, meu nome é Luiz, como vocês já sabem. Eu sou intérprete de Libras, estou aqui para poder garantir a acessibilidade na comunicação também com a comunidade surda. Eu sou um homem branco, uso óculos de acetato, cabelo curto, barba feita e camisa preta social. E ao fundo aqui eu tenho uma parede branca. Obrigada, Luiz. Obrigada, Léo. É muito importante esse momento da audiodescrição, para que a gente possa valer aí o nosso processo realmente inclusivo, né? É um exercício, e um exercício que a gente tem trazido para todos os nossos materiais online, e quando, né, presencial, também presencialmente. Então, eu vou falar aqui rapidamente do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Hoje, nessa entrevista, a gente tem proposto, em todas as entrevistas desse circuito, que a gente chamou de Virada da Diversidade, a gente tem proposto um diálogo sobre as transformações que a gente propõe para o mundo. Isso parte de uma ideia de que o mundo precisa de transformações. Nós estamos vivenciando um mundo que está se colocando como insustentável do ponto de vista do meio ambiente e das relações sociais. Não é possível que a gente admita que as desigualdades cheguem a um nível
tão grande que realmente a gente desista de determinadas populações. Então, quando há essa insustentabilidade, há uma indicação de que há necessidade de mudar. E é nesse processo que a gente convida aqui pessoas incríveis para a virada da diversidade, para que a gente possa dialogar exatamente sobre isso. E aí eu estou chamando, hoje a gente tem aqui a companhia de Leonardo Carvalho, que eu vou apresentar aqui através de um mini currículo, e ele mesmo pode complementar da maneira como ele considerar bacana, assim. Então, Leonardo, ele já falou que tem 33 anos, né? É natural de Jacobina, graduado em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável no semiárido, com ênfase em recursos hídricos, experiência como diretor em cooperativa de crédito rural do Piemonte, diretor financeiro e presidente na Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável de Piemonte, COFASP, e atualmente atua como diretor de agregação de valores e acesso aos mercados na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Então, pela apresentação de Leonardo, já dá para ver que a gente vai hoje, nessa entrevista, dialogar sobre muitas perspectivas dessa sustentabilidade que a gente deseja, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para Léo e dizer, para que ele possa nos responder, Léo, o que você está fazendo para mudar o mundo e de que lugar você está fazendo isso? Bom, boa tarde de novo, né, a todas e a todos. Primeiro, assim, agradecer o convite de estar aqui, acho que é uma oportunidade importante para mim e para muitas pessoas, poder partilhar um pouco dessa experiência e falar um pouco sobre a proposta, e assim, ficou até um pouco pensativo quando você me fez o convite. É massa porque a gente se coloca a pensar, né? Será que a nossa tarefa de fato está contribuindo mesmo para mudar um pouco essa realidade? E não vou mentir para você que foi fazer uma reflexão, uma retrospectiva um pouco disso. E aí quero começar respondendo a tua pergunta, falando um pouco dessa contextualização histórica, né? Como eu falei, eu sou de Jacobina, sou filho da zona urbana, então não tenho, teoricamente, vínculo direto nenhum com o campo. Meu pai é policial militar, minha mãe é artesã, costureira. Assim, o vínculo que toda criança do interior tem, né, por ter um avô, um tio, alguém mais distante que possui uma propriedade rural, mas de morar na zona rural, viver a realidade da zona rural, não. Porém, aos 12 anos de idade, eu fui matriculado numa escola agrícola, e aí eu comecei a ter essa experiência bem pequeno, né, mas a experiência da escola, e é incrível, né, que sempre foi voltado para a parte organizacional. Eu fui presidente da primeira cooperativa dos estudantes da Escola Agrícola de Jacobina. Então, eu devia ter ali uns 14, 15 anos, já estava assumindo tarefa de gestão e de organização junto aos meus colegas. A gente não tinha muita obrigação, né? Era muito organizar a parte em que a estrutura pública não chegava. Por exemplo, furavam uma bola de futebol e a gente gostava de jogar futebol. Era meio que arrecadar o dinheiro de todo mundo ali para comprar uma bola, mas a gente tinha na nossa dinâmica essa coisa da organização e de transformar isso em instituição e dar uma cara um pouco mais institucionalizada, fazer uma rifa e com essa grana, de repente, pintar uma parede que estava suja, consertar alguma coisa que não tinha, de repente, quando me lembro muito que nós tivemos uma produção de couve, que foi imensa, assim, foi um negócio fora do comum. A gente produziu couve, acho que dava para alimentar a cidade inteira, e aí a cooperativa da escola foi lá, organizou a comercialização desse couve, porque a gente tinha que fazer alguma coisa com esses alimentos. Uma parte a gente doou, outra parte a gente comercializou para as mães dos próprios alunos, e com essa grana a gente foi lá e consertou o videocassete da escola, enfim, coisas que a gente sabe que
pela via institucional demoraria mais, e nós tínhamos um instrumento, que era a cooperativa, que conseguia dinamizar isso. Então, desde então, eu comecei a gostar e ver que não tinha conhecido ainda a dinâmica do rural, né? A gente só estava ali exercendo uma tarefa de estudante, era tudo de uma maneira muito técnica, mas comecei a me interessar pelo cooperativismo e o associativismo, que são coisas que estão presentes na minha vida desde então, né? E aí, depois disso eu fui para a escola técnica, né? Me formei em técnico agrícola, com especialidade em zootecnia, então também entendo um pouco dos animais de criação. E aí, logo em seguida, eu fui exercer a tarefa de técnico agrícola, né? E aí eu fui para a cooperativa de crédito, onde minha função era especificamente fazer projeto de crédito, e aí vamos abrir um parêntese aí, porque eu acho que aí tem um pouco das respostas para as perguntas. A gente sabe, né, a gente vive num país onde o rural, sobretudo o rural da agricultura familiar, sempre foi renegado, né, deixado um pouco de lado por sermos pessoas de característica humilde, de origem humilde, que não teve que a nós foram negados diversos direitos básicos na construção do Brasil. Muitos de nós, agricultores e agricultoras familiares, não tivemos acesso a documentos básicos, como CPF, como RG, diga lá entrar num banco para fazer uma operação de crédito, né? Então, em 95, com o surgimento do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar no Brasil, a gente teve, assim, mais ou menos um marco nessa coisa do crédito rural para a agricultura familiar. Porém, ainda um pouco difícil, porque era tudo muito bem tabelado, né? Ainda era um projeto de cima para baixo. A gente sabe, nós tivemos muitos desses aqui no Brasil, falaremos de outros daqui em diante, mas já era um grande passo, né? Onde o agricultor, a agricultora familiar poderia ter acesso à instituição financeira e ali construir o seu projeto, de fato um projeto mesmo, do que queria, do que gostaria de modificar na sua propriedade. E a minha tarefa era a tarefa de campo, né? Eu ia para campo, visitar as famílias, junto com elas construir o projeto. Na construção do projeto, nós fazíamos um pequeno diagnóstico da propriedade, né? Que era identificar como era que a propriedade estava naquele momento, que era que havia ali, e qual era o sonho da família, que era que a família gostaria que tivesse dali a 6 meses, um ano, conforme fosse a aplicação do projeto naquele espaço rural. E com isso, nós conseguimos realizar muitos sonhos, assim, famílias que não tinham ainda perspectiva de tornar o espaço dela um espaço produtivo, conseguiram alcançar, através do crédito e da assistência técnica, alcançar esse sonho de poder produzir, se alimentar e, posteriormente, comercializar nos espaços que ela tinha acesso, né, que eram as feiras, entre outras coisas. Logo depois da experiência como técnico agrícola nessa cooperativa de crédito, eu virei diretor nessa cooperativa, né? Então, deixei a tarefa do campo e fui trabalhar nas operações, né? Mas sempre um pouco voltada para a política do rural, porque era a minha formação base, e como era uma cooperativa de crédito rural, sempre priorizando que coordenando as operações de crédito que fossem, de fato, voltadas para a agricultura familiar. E aí não mais só a categoria do PRONAF, como outras categorias de crédito, né? Outras modalidades de crédito, na verdade. Como microcrédito, caderneta de poupança, essas coisas todas, a orientação de educação financeira, então tudo isso voltado um pouco para o rural, né? Que éramos uma cooperativa de crédito rural. Em seguida, eu já era sócio, né, da cooperativa de assistência técnica, por ser técnico agrícola e trabalhar na área. Eu fui atuar nessa cooperativa de assistência técnica, né? Comecei
atuando como voluntário, trabalhava lá, tirava um dia na semana e ia auxiliar no que era necessário, construir projetos e tal. A dinâmica da cooperativa era, de fato, prestar assistência técnica e extensão rural para os agricultores e agricultoras familiares, com foco na agroecologia, né? A agroecologia é uma ciência que estuda e exerce atividades de cunho produtivo em harmonia com o meio ambiente. Nós que trabalhamos com agroecologia não nos identificamos totalmente com a agricultura orgânica, e fazemos total oposição à agricultura convencional. Nas nossas atividades, nós não utilizamos nenhum tipo de adubo químico ou de alguma atividade que agrida o meio ambiente, principalmente respeitamos o saber do agricultor e da agricultora, lidamos com a parte sociocultural do espaço rural. É um mundo, né, bem abrangente. A gente costuma dizer que a agroecologia é a vida no campo, assim, que a gente consegue, de fato, mexer com tudo e não só com o espaço rural. Ali a gente se preocupa com a parte social, com a parte de saúde, com a parte que envolve a família, enfim, o técnico agrícola, uma técnica agrícola que trabalha, ou qualquer outro profissional, porque ali a gente descobriu também que o espaço rural é multidisciplinar, que trabalha com a agricultura familiar com foco na agroecologia, acaba sendo de tudo um pouco, né? Tem que aprender de tudo um pouco. Enfim, aí comecei a trabalhar nessa cooperativa de assistência técnica, a COFASP, né, que é a Cooperativa de Assistência Técnica, a Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte, uma cooperativa que já tem 17 anos de existência. Eu tive a felicidade de, por 11 anos da minha vida, contribuir com essa cooperativa, e desde voluntário, depois virei diretor financeiro, onde nós éramos ainda muito pequenos, pra você ter ideia, nosso patrimônio eram 2 computadores e 2 banquinhos, assim, para sentar, e umas mesinhas dessas de escola, e 2 armários esses que eu carreguei na minha sala até o último dia em que eu estive lá, que eu guardei como lembrança, para que a gente nunca pudesse esquecer o período difícil que a gente passou, e o trabalho na cooperativa, ele era basicamente gestão de projetos, e gestão da própria cooperativa, né? Quem trabalha numa cooperativa se divide entre a tarefa que a cooperativa faz da porta para fora e a tarefa que a cooperativa tem da porta para dentro, né? Sobretudo um gestor. Nós trabalhávamos com projetos, nós escrevíamos projetos e concorríamos nos editais públicos, e todos os nossos projetos eram voltados para o trabalho com a agricultura familiar, seja de assistência técnica, de acesso à água, é uma coisa importante. Nós estávamos, né, eu sou de Jacobina está no semiárido brasileiro. Estar no semiárido tem um significado muito grande, nos orgulha muito estar no semiárido, porque somos um povo bonito e diferente, assim, digamos assim, que precisa se reinventar todo dia, sobretudo quem está no campo. Para você ter ideia, eu sou até privilegiado, porque em Jacobina chove cerca de 800 milímetros por ano, mas tem cidades do semiárido que chega a chover coisa de 350 milímetros por ano. Nós temos ali, em média, de 6 a 8 meses de estiagem total, com chuvas também mal distribuídas durante o período em que nós temos chuvas, e precisamos nos reinventar para produzir nesse cenário. Enfim, aí precisam de pessoas, né, que possam juntos pensar estratégias. E aí, trabalhando nessa cooperativa, eu fui apresentado a política, né, de convivência com o semiárido, que é desenvolvida pela ASA, né, pela Articulação do Semiárido Brasileiro, uma outra instituição que faz um trabalho belíssimo, e que começou o trabalho, não sei se você já ouviu falar, o trabalho com as cisternas de captação de água da chuva, tanto para consumo quanto para produção.
E aí nós começamos a trabalhar também com essa política. Isso foi muito bom, porque assim a gente conseguiu ver de fato a transformação na vida das pessoas, pessoas que não tinham água para beber, famílias que não tinham água para beber, a partir de uma tecnologia simples e que custa muito, muito pouco, e com orientação, formação, a gente conseguiu, junto com eles, é lógico, fazer com que a condição mínima, né, que é um direito básico, um direito à água, né, que é uma coisa que, acredite, ainda tem muitas pessoas no semiárido que não têm direito à água, acesso à água, com que essas pessoas tivessem, né, acesso a esse bem tão precioso que nos dá a vida. Então, esse foi uma grande parte do meu trabalho na cooperativa, foi dedicado à tarefa da convivência com o semiárido, e aí a gente foi deslocando tudo, né, vendo que convivência com o semiárido era também assistência técnica e extensão rural, era também trabalhar a parte do produtivo e principalmente a parte da inclusão produtiva, de trabalhar política para as mulheres, jovens, crianças, envolver as crianças, envolver os idosos no trabalho, que o trabalho de assistência técnica e extensão rural, pela formação do Brasil e pela formação dos profissionais de assistência técnica e extensão rural, até tempos atrás, os de agora já têm uma ideia um pouco mais atualizada. Se dava muito numa dinâmica machista, onde o homem, o dono da casa, era quem deveria responder, quem deveria atender e quem deveria construir, junto com o técnico, a técnica, o seu projeto de desenvolvimento para a sua propriedade. E a política de extensão rural, junto com a política da agroecologia, nos ensinou que nós estamos atendendo famílias, né? E a família não é só composta pelo homem, tem o marido, a esposa, as crianças, o avô, a avó, todo mundo que estiver naquela família ou naquela comunidade merece, tem o direito de ser escutado e tem muito a contribuir com o projeto de desenvolvimento rural. E aí, como falava, nós começamos a trabalhar a estratégia do acesso à água para consumo, logo em seguida, o acesso à água para produção. O acesso à água para produção tem a mesma dinâmica, né? Captação de água da chuva voltada para a produção de alimento, onde nós tínhamos diversas tecnologias, e aí não só a cisterna, tínhamos a cisterna de calçadão, né? Que aqui tem um espaço tipo uma calçada, um passeio, como é que você chama aqui? É passeio, né? Para mim é calçada. Enorme, onde a água é captada e temos 2 reservatórios de 52 mil litros de água. Esses reservatórios são para captação de água da chuva, essa água não pode ser consumida pelas pessoas, ela serve porque ela tem contato com o solo, né? Então, e não recebe nenhum tipo de tratamento, ela serve para a produção, para irrigar uma horta, para dar de beber a algum animal, enfim, para cultivar alguma planta. E a ideia é que esse espaço produtivo que fica ao redor da cisterna, ele seja um espaço onde a família produza alimentos para se alimentar, para si próprio, né? E aí a gente passeava também um pouco sobre essa dinâmica da segurança e soberania alimentar das famílias, que é muito importante trabalhar isso no semiárido. Nós temos diversas famílias que ainda hoje passam fome, com um espaço produtivo enorme, e o que faltava era um pouco de incentivo e tecnologia. Enfim, aí nós tínhamos um monte de tecnologia que trabalhava com isso. Nós tínhamos a cisterna calçadão, tínhamos um barreiro, que é tipo um poço bem grande que é construído, tanques de pedra, aproveitando as estruturas de alguns lugares onde não tinha condições de escavar para fazer barreiros, cisternas, barragens subterrâneas, né, que a gente aproveitava a declividade do lugar e fazíamos barragens subterrâneas para que ali acumulasse água e pudesse se tornar um espaço produtivo também. E a intenção, como eu falei, né, que a família pudesse produzir alimentos para o seu consumo. No entanto, não só em Jacobina, ou na região que eu trabalhava, mas no semiárido inteiro, isso ficou tão bom que
as famílias começaram a produzir alimentos para elas e começou a sobrar alimento, né? Então, aí o trabalho já começou a se modificar, né? A gente tinha uma estratégia de que a família produzia para o seu consumo e o excedente nós trabalhávamos junto com essas famílias a possibilidade da comercialização, acessar os mercados, né? E aí a gente começou a trabalhar com redes de feiras agroecológicas, né? Toda essa produção era orientada, baseada nos princípios da agroecologia, e aí nós tínhamos que explorar também um pouco disso, né? Usamos a estratégia das feiras agroecológicas, que hoje um monte na Bahia nós temos. Nós temos uma feira em Jacobina que já tem 16 anos de constituída. Ela acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, de produtos agroecológicos, alguns já com certificação orgânica e certificação participativa, inclusive. E assim, incrível, que foi uma coisa que foi muito, muito bacana. Nós, à época, fizemos levantamentos de dados e famílias que antes não tinham renda monetária, apenas o que produzia mesmo, conseguiam tirar rendas ali de um salário mínimo e meio, só com a comercialização nas feiras agroecológicas e nas feiras convencionais, que também fazia isso. Com isso, a gente começou a trabalhar outros mercados, começamos, junto com as organizações, pensar na estratégia dos mercados institucionais, o PENAI, o PAA na época, e outras instituições que faziam compras de alimentos. Nós começamos a inserir essas famílias também nessa dinâmica, e foi um trabalho que deu muito certo e que foi muito bacana. Isso falamos dos projetos da porta para fora, né? Da porta para dentro, o desafio de fazer a gestão de uma entidade, de uma cooperativa que tinha 105 sócios, tem 105 associados, pessoas das mais diversas formações, gerenciadas por um jovem, né, de 23 anos, que durante esse tempo todo foi diretor financeiro e diretor-presidente. O desafio é enorme, porque, como eu falei, nós não esses projetos, eles são projetos que, você bem sabe, né, a grana vem toda projetada, né, não fica nada para a entidade. Um pouco depois, com os contratos, é que a gente conseguiu dar uma respirada, mas no início foi bem difícil, ter que equilibrar, equalizar, pagar conta de água, pagar conta de luz, que isso era o mínimo, né? Funcionário, todo mundo. Nós conseguimos entender um pouco mais do mundo das cooperativas, vivendo dentro de uma cooperativa, evoluímos na gestão, evoluímos na parte fiscal, tributária, na parte administrativa. Hoje, graças a Deus, a cooperativa tem uma parte administrativa bem sólida e que consegue administrar os problemas de uma forma bem tranquila. Antes não era assim, a gente quase perdia muitas noites pensando como resolver coisas que hoje, rapidinho, a gente já sabe o caminho. E uma coisa bem bacana é que nós conseguimos, que é um desafio enorme das cooperativas de trabalho, né? As cooperativas de trabalho, elas têm um regime tributário próprio, né? As pessoas que trabalham com cooperativas de trabalho são apresentadas ao ato cooperativo, né? O ato cooperativo é uma estratégia prevista em lei, a qual a cooperativa ela trabalha através dos seus associados. Isso tem um regime tributário diferenciado, isso tem regras diferenciadas, e para o trabalhador comum, a pessoa que sai de uma empresa toda formalizada, na CLT, com tudo, é um pouco estranho, né? Porque você não conhece. No entanto, nós conseguimos, a partir de muito estudo e muita tarefa, adequar o nosso estatuto e garantir ao trabalhador, à trabalhadora, todos os direitos e benefícios que a CLT prevê dentro da própria cooperativa, né? Com uma forma bem organizada, institucionalizada, e isso foi uma coisa muito bacana, porque nós fizemos um trabalho, um estudo conjunto com todos os associados, todo mundo pôde opinar como queria que nós formássemos os nossos fundos,
E o resultado disso foi, eu me lembro, tem um episódio muito bacana com isso, que nós estávamos numa assembleia e estávamos com sobras, né? E as cooperativas, quando têm sobras, elas precisam dividir entre os seus associados ou destinar para alguma coisa. E aí estávamos há um ano desse regime já modificado, e aí, na época, eu era diretor-presidente, tinha um amigo que era o financeiro, ele chegou na Assembleia todo preocupado, porque tinha conta para pagar, não sei o quê, e que ia sobrar a grana, e o pessoal ia ratear, e não ia ficar nada para a entidade, não sei o quê. Aí eu disse, não, rapaz, relaxa, que eu acho que o resultado não vai ser esse, não. Então, aí quando nós fomos para a parte do rateio, os associados todos se levantaram e disseram assim, não, a cooperativa não tem obrigação nenhuma de fazer rateio das sobras com a gente, pega esse dinheiro e usa para outra coisa, compra uma geladeira, compra alguma outra coisa, porque a gente já recebeu a nossa parte, então a gente está muito satisfeito. Então, isso é uma coisa muito boa, muito bacana de escutar, de viver naquele momento, e para mim foi assim, tipo, um resultado fantástico desses 11 anos de gestão, à frente da cooperativa. E aí, depois eu fui convocado, né, para, dentro da estrutura do governo do estado, poder colaborar um pouco mais com a agricultura familiar. A partir dessas experiências todas, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado me convidou para assumir a diretoria de agregação de valores e acesso a mercados. Uma tarefa bem complicada, porque a gente está trabalhando, antes eu trabalhava com cerca de 11 municípios do meu território, hoje eu trabalho com os 417 municípios do estado da Bahia. E com uma tarefa muito difícil, que é a tarefa do acesso aos mercados, né? E aí a gente se divide, né? A parte de agregação de valores, nós temos ali a política do selo baiano da agricultura familiar, e aí eu tive a honra de ser o diretor que aprovou e lançou, junto com a secretaria, o novo selo da agricultura familiar, né? Hoje a Bahia tem um novo selo que identifica, qualifica e promove os produtos da agricultura familiar baiana, perante o Brasil e o mundo, e aí nós criamos, junto com isso, meio que já cheguei dando a minha cara, assim, nós criamos, junto com isso, uma plataforma interativa para que os agricultores, as agricultoras, as cooperativas, os empreendimentos pudessem acessar a política do selo. No nosso entendimento, a política pública é direito de todos, e deve ser facilitado o acesso. Nós criamos uma plataforma na internet, onde o agricultor, de onde tiver, com o smartphone na mão, ele faz a solicitação do seu selo, tem respostas rápidas, interativas. Uma outra estratégia que nós colocamos é de que a política pública ela não deve, em função do seu regramento, ser excludente, muito pelo contrário. O regramento diz uma coisa, mas nós estamos aqui para poder colaborar, ou seja, se a cooperativa não está adequada, isso não significa um não, isso significa uma porta aberta para que a gente possa capacitá-la e torná-la adequada àquela política. E graças a Deus, eu tenho uma equipe muito humana que conseguiu compreender isso e conseguiu tocar isso dessa forma. Se a cooperativa ela não tem, se o produto dela não tem rótulo, ou se o produto dela ainda está inacabado, ou falta alguma coisa, nossa equipe consegue orientar e fazer com que aquela cooperativa, junto com um trabalho mais específico, chegue a um produto de qualidade e excelência. Hoje, graças a Deus, nós temos pouco mais de 1.100 produtos cadastrados no novo selo baiano da agricultura familiar. Ainda falta muito, porque só nessa última edição da feira nós tivemos 2.200 produtos cadastrados, então a gente ainda tem um universo muito grande para poder atingir, e uma grande vantagem, né, dessa política pública, que ela concede ao empreendimento, ao agricultor, a quem quer que seja, 100% dos créditos presumidos do ICMS, na isenção do tributo, mas acaba sendo, né, na prática, quando a cooperativa comercializa um produto que incorre esse tributo, ela tem, por ter o selo, ela tem a prerrogativa de acessar esse benefício. Isso foi uma coisa muito bonita, assim, para mim, porque isso aconteceu logo nos primeiros meses de trabalho, e aí me ver, de repente,
uma pessoa que executava na ponta a política pública, que foi gestar a política pública do lado das entidades, agora está com a deliciosa tarefa de pensar a política pública a partir do governo, né? Isso me emocionou muito, porque com toda essa trajetória, eu me senti muito honrado, né, de poder fazer isso, e agora numa dimensão muito maior, que é para todos os municípios da Bahia. Na parte de acesso aos mercados, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos 3 grandes focos, que é o foco inicial, né, que são as feiras livres, os mercados mais locais, mais facilitados, as redes de mercados institucionais, como bares, restaurantes, hotéis, entre outros, que estão nessa categoria, e os mercados institucionais, né, que são compras governamentais de todas as esferas. A gente trabalha com isso também. Então, é um desafio enorme pensar essa estratégia, porque, primeiro, o que se pensa sobre acesso ao mercado está muito voltado ao macro, né? E agora nós tivemos uma outra via, que é a internet, né? Que é o mercado digital, que a gente também está entrando nessa dinâmica. E aí, como eu falava, o que se pensa muito para o acesso aos mercados está muito voltado ao macro. E aí a gente teve que fazer algumas adequações nesse pensamento. Primeiro, entender que o macro é importante, nós precisamos sim ter os produtos da agricultura familiar na gôndola dos maiores supermercados do Brasil, isso é importante para a gente. Nós precisamos sim ter os produtos da agricultura familiar no exterior, nós precisamos sim ter os produtos da agricultura familiar por todo o mundo. Mas o mais importante é que o filho e a filha da agricultora, do agricultor, possam consumir o produto que ele produz. Isso a gente não abre mão, não abre mão. A gente não é concebível que o filho do agricultor lá de Uauá não consiga tomar no seu café da manhã a geleia de umbu, mas que o filho do professor aqui em Salvador consiga, em detrimento dele. Isso me incomoda um pouco ainda. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva dentro do acesso aos mercados, de fortalecer os mercados territoriais locais, com a estratégia dos armazéns, com a estratégia da formação, da contribuição a partir das políticas públicas do Estado, para que nós possamos ter lojinhas da agricultura familiar em cada território, onde as pessoas do lugar possam consumir os produtos do lugar, fazer também intercâmbio para que isso seja disponibilizado para o interior, e que a gente tenha também aqui em Salvador e em outros estados do Brasil esses produtos, mas acreditamos que isso seja uma coisa primordial, que os produtos de excelência, de qualidade, também estejam na mesa dos baianos e baianas em todo o território baiano, assim, e principalmente no lugar onde ele é produzido. Isso é uma coisa que para nós é prioridade, assim, digamos assim, porque imaginamos que o acesso aos mercados de forma localizada daria à agricultura familiar também essa maior visibilidade que nós estamos tanto querendo, né? Quem não gosta de estar aqui, eu adoro. Aqui na minha casa tem iogurte de umbu, iogurte de abacaxi, eu adoro, porque me lembra muito do meu lugar, porque me faz muito lembrar do dia a dia que eu vivi, mas estando lá em Jacobina também quero comer as coisas do meu lugar, né? Então, e vou fazer propaganda disso no meu lugar também. Então, isso para nós também é uma estratégia bem bacana. Sobre os mercados, que essa nova visão, né, sobre a internet, os mercados virtuais, nós estamos entrando agora, essa última feira que nós realizamos agora, ela foi totalmente online, a parte da comercialização, e foi um adorável sucesso, assim, a gente gostou muito da estratégia. Tivemos muitos produtos cadastrados, uma pena que nem todos puderam subir para o site, porque, imagine, 2.200 produtos, ia ficar muito cansativo, a gente não ia conseguir, tivemos que fazer ali uma seleção, um ponto de corte, alguns produtos também realmente ainda não estavam prontos para o mercado online, e aí é sinal que a gente tem muito mais trabalho de agora em diante,
E nós tivemos também sucesso de vendas nessa categoria, porque muitos produtos nós conseguimos escoar bastante pela internet, né? Foi feito um trabalho de divulgação bem interessante, que resultou em um sucesso muito grande da feira na internet em si, com relação às compras dos produtos. As pessoas aderiram muito ao trabalho e gostaram bastante. Bem, aí assim, isso mais ou menos um pouco da trajetória, e assim, o meu espaço de contribuição é a agricultura familiar, é trabalhar pelo desenvolvimento rural, está aqui em Salvador, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, é resultado de toda essa trajetória que eu vivi, trabalhando único exclusivamente por esse segmento. Entendo que nós ainda temos muito a avançar nesse sentido, e coisas básicas, te digo, não estou falando de coisa muito grande. O agricultor, a agricultora familiar não carece de tecnologia muito alta, apesar de ter direito a isso, mas para poder fazer uma riqueza muito grande, com pouco nós conseguimos fazer muito, assim. Então, acreditamos ainda que podemos ter um campo mais justo, onde as pessoas possam ter acesso a moradia de qualidade, de mais qualidade, onde nós possamos ter acesso à rede de internet, onde nós possamos ter acesso à rede de celular, onde a gente possa ter acesso à saúde de qualidade, enfim, água de qualidade ainda no semiárido nós ainda precisamos. Esse é o meu lugar de fala hoje. Acredito muito num mundo mais justo, onde as pessoas possam, principalmente, se respeitar o espaço do outro e contribuir, que eu acho que esse é o nosso papel, para que a gente possa ter uma sociedade mais bonita, assim. Eu acho que cabe a cada uma de nós ser um pouco mais sensível com a dor do outro, ter um pouco mais de empatia, e conseguir que nas nossas ações se reflita um pouco não, muito do que a gente acredita e do que a gente pensa. Não é pecado pensar diferente do que eu, do que você e do que outras tantas pessoas. Mas o pecado é não pensar, não parar e não refletir um pouco sobre como é que as suas ações estão ou não contribuindo com o que você acredita, o que você está construindo para o planeta. Então, minha contribuição é essa, acho que, não sei se a gente vai conversando, não sei. Léo, sua contribuição é essa, você fala assim, né, tipo, que pouca contribuição, mas assim, ouvindo de cá, né, eu percebo que, primeiro, você atua numa área que é fundamental, né, para a vida humana, e de uma forma tão circular e orgânica que é possível pensar nessa sua área, da sua fala é possível perceber tanto a sustentabilidade ambiental, como a sustentabilidade da vida, como a questão da igualdade, a inclusão, o olhar para a questão de gênero. Com certeza, a gente tem aí uma questão de raça também muito forte, né? Porque você está falando de territórios onde a gente vai encontrar uma série de comunidades tradicionais indígenas, ainda, né? Então, ribeirinhos, pescadores, marisqueiras, está todo mundo envolvido nesse grande mundo que é a agricultura familiar da Bahia. Exato, então, assim, é muito grande a sua ação, então, é grandioso o que você faz, né? É importante, e aí a sua fala confirma para nós como que cada um de nós, atuando onde está, imbuídos em um processo que seja para todos, pode fazer a transformação. Né? Então, como é possível esse sonho que a gente tem de um mundo mais equânime, né? E muito bacana dizer assim,
não precisa pensar igual, né? Não é essa a questão, é como você fecha a sua fala, ainda é mais gostoso de ouvir, porque não precisa, o importante é que você esteja em movimento e Sim, pensando sobre isso, né? É, assim, eu acredito muito que a sua existência e as oportunidades que a gente tem tido nos últimos dias de ouvir pessoas que estão em seus lugares nesse movimento faz a gente acreditar que é possível a gente chamar mais pessoas, né? Mas também admitir de que já existe um movimento, não é uma coisa que vai existir ou que a gente precisa fazer, não. Já existe, já está sendo feito, né? Então é muito isso, assim, muito obrigada. E é isso, eu fico um pouco emocionada mesmo, né? Porque você traz elementos que são caros para a vida das pessoas, né? E eu sou baiana, né? Isso aí, e sei, né? De alguma forma essa diversidade que você fala sobre os territórios, por exemplo, no seu desafio no lugar da política pública, e como que essa diversidade também traz uma necessidade grande de olhar para essa pluralidade, né? Porque sabemos que as ações não podem ser iguais, não pode ser pensada da mesma forma, cada território apresenta a sua própria característica com a sua própria demanda, né? Então é muito importante que isso seja olhado. É muito importante que tenha pessoas como você, com essa experiência que você tem, né, que nasce do território, né, e que acompanha você na sua trajetória de formação humana, nesse lugar hoje de pensar a política pública. Então, quando você diz assim, foi uma coisa que aconteceu que eu estou feliz, né, que eu fico feliz porque eu fico grato por isso, na verdade, eu acredito que esse lugar que tem que ser grato por você estar lá, porque, né, não é um técnico que chega com ideias mirabolantes de longe para pensar sobre isso, né? É alguém que tem uma história e que pensa sobre isso no lugar da experiência. Inclusive, isso me faz lembrar um pouco do que a gente tem conversado aqui dentro da Pontos Diversos, que é a nossa experiência, ela tem demonstrado, né, cada vez mais que é a partir dela que a gente constrói o conhecimento, e a gente, então, precisa valorizar isso, né? E não sim. somente depois que esse conhecimento está carimbado por uma instituição acadêmica, o X e Y, mas quando esse conhecimento está sendo gerado, ele precisa ser valorizado. Então, e esse é um momento bem delicado, porque nesse momento de pandemia, a gente sabe como as organizações, inclusive da área rural, devem estar passando por muitos desafios por conta das mudanças que foram necessárias em pouquíssimo tempo, né? Então, imagino que essa estratégia, inclusive do mercado virtual, vem como uma possibilidade por conta disso, e a própria Pontos desse lado, que não teve que repensar também sua ação devido a essa demanda, né? Devido à demanda da pandemia. E aí a gente tem que juntos mesmo enfrentar isso. Então, Sim. eu acredito que o caminho é por aí. Muito, E muito assim, Carol, rapidinho, assim, a gente está falando, apesar de todo esse esforço, todo esse trabalho, da necessidade da gente ter ações que fortaleçam o segmento da agricultura familiar no país, a gente está falando de um segmento que é a oitava maior produtora de alimentos do planeta, assim, do segmento que consegue colocar cerca de 70% a 80% dos alimentos que vão de fato à mesa do brasileiro e da brasileira todos os dias. Assim. Então, a gente não está falando de um movimento que ainda é um sonho, sabe? É um movimento que já existe todos os dias e que a esse tipo de pessoas são negados direitos básicos, como documento e água, assim, moradia e lazer, sabe? Educação. É, nós, isso tudo que a gente está falando aqui é muito feito no suor e na raça de agricultoras e agricultores
por todo o Brasil e, sobretudo, aqui na Bahia e no semiárido, que é um pouco mais complicado em função da estratégia do semiárido, né? A gente precisa se pensar técnicas e modos de viver que se adequem a essa realidade, né? Quando na cooperativa tive a oportunidade de iniciar minha pesquisa de pós-graduação, que traz para nós como um resultado muito bacana, que é a visibilização das rendas das mulheres rurais na, na conformação da renda da família, né? A gente conseguiu identificar que algumas mulheres da renda da gestão própria conseguem levantar cerca de mais ou menos um salário mínimo por mês, tanto de autoconsumo, que a gente considera isso também, quanto de comercialização. Então, assim, nós estamos falando de um segmento pequeno, né? Nós estamos falando de um segmento muito grande, que tem representatividade, que é organizado para isso. E aí, assim, conheci um pouco do trabalho de vocês, li muito e acompanho vocês nas redes sociais e me encanta muito. E aí, assim, esses dias até a gente estava com a feira e estava com os alimentos lá. Eu falei, vamos doar para uma turma aí que eu conheço, porque não pode deixar a comida perder. Então, é um pouco do que você fala, né? Que ser gestor no mundo de hoje faz com que a gente transcenda as barreiras do cargo que a gente exerce, né? Porque a gente não eu não sou o diretor, eu sou Leonardo, e esse ser humano aqui sente, ele é diferente do diretor, ele ocupa a cadeira de diretor, mas é o ser humano que tem sentimento, que não pode, pelas amarras da burocracia, deixar pessoas passar fome ou que as suas ações ou a falta delas reflita num resultado ruim para a sociedade. Isso é um pouco do que eu imagino, independente de qualquer coisa, qualquer função que eu pudesse exercer, eu pensaria da mesma forma. E aí, assim, como eu vi muito que vocês trabalham com jovens e com pessoas que estão ascendendo, né, nas suas carreiras profissionais e que estão buscando novos horizontes, convidar vocês assim também a conhecer um pouco da experiência da agricultura urbana, periurbana. Nós temos muitas experiências aqui em Salvador, que pode ser pode nascer aí pessoas que possam contribuir com esses segmentos. É um segmento que, em função do tamanho da cidade de Salvador e do foco ser um pouco mais voltado para o comercial e empresarial e coisa desse tipo, sofre também algumas dificuldades, mas que tem um potencial incrível. Aqui eu falo que aqui é um lugar muito, muito bom de produzir, porque aqui chove todo dia. Não tem, e é diferente, né? Porque é uma coisa que eu falo sempre com as pessoas, eu falo, não, gente, onde eu moro para chover, uns 3 dias assim, preparando, não sei o que. Aqui não, aqui você sai de casa de camiseta e volta todo molhado, porque então, mas assim, tem um potencial enorme e nós temos muitas experiências bacanas aqui que de repente a gente poderia estar apresentando assim como uma estratégia das feiras agroecológicas, dos espaços de comercialização, com as marisqueiras, pescadores, enfim, é incrível. Mas enfim, eu fico muito grato por poder estar aqui também, por poder ter conhecido vocês, por compartilhar um pouco da minha experiência com esse projeto, que é bacana. Eu falo demais, eu estou vendo aqui que já está quase 1 hora de conversa. Quero só agradecer, me colocar aqui à disposição como mais um companheiro de luta e de trabalho, assim, que a gente possa, se vocês precisarem, podem contar comigo para o que for. Eu estou sempre à disposição. Agora está mais tranquilo, que eu estou de férias, pelo menos até meio do mês que vem eu estou bem tranquilo. No que precisar para ajudar, para poder fazer qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, viu?
Cuidado, viu? Porque quando alguém fala isso pra gente, aí pronto, já sabe, né? Serás explorado. A gente agradece muito o seu carinho, né? Desde que a gente conheceu o seu trabalho, a gente tem uma grande admiração, eu, em particular, tenho uma grande admiração pela sua trajetória e pelo trabalho e como você o coloca no mundo, e é por isso mesmo que a gente está te convidando hoje para falar nesse lugar que a gente acredita de que ele está sendo ocupado por pessoas que estão fazendo algum impacto, né, que tem um impacto na sua existência no mundo. Então, por isso que a gente está trazendo você, porque a gente sabe que você tem esse impacto num lugar muito importante, que é um lugar também que a gente aposta muito como possibilidade de atuação da Pontos, na perspectiva de que a gente acredita que precisamos de sustentabilidade, a agricultura familiar é um lugar de pensar isso, né, de pensar a sustentabilidade não somente do campo, mas também da cidade, é cíclico, Sim. né, é uma coisa que é dinâmica, sistêmica mesmo, e o convite já está aceito, a gente tem sim interesse, né, de dialogar sobre isso, conhecer mais e desenvolver atuações nessas áreas. Seria muito legal a gente colocar jovens para fazer a agricultura periurbana, vai ser muito massa. E ainda mais pensando, né, nesse posicionamento de respeito ao meio ambiente, como a agricultura ecológica se propõe ser, né? Então, a gente considera que esse é um espaço de diálogo viável para um mundo melhor. Essas Sim. possibilidades que você fala de comercialização estão muito alinhadas ao pensamento que a gente tem acerca do capitalismo consciente, né? De que a gente precisa encontrar as soluções, não somente nas grandes produções industriais, né? Mas sim nas produções locais e nas produções que têm como perspectiva a economia circular, né? De pensar em todo o processo e pensar em todo o processo de maneira respeitosa. Então, você aqui é a nossa representação desse tema, né, e aí a gente fica muito feliz de tê-lo aqui como essa representação, de conhecer, foi um presente conhecer você, né, então eu agradeço, a gente extrapolou aqui o horário da nossa entrevista, mas não é um problema, porque é muito importante essa temática, e eu acho que a gente tem que promover mais lugares como esses, né, e até trazer pessoas da própria agricultura para falar, próprios produtores, para falarem da experiência e de seus desafios, vamos promover essas coisas, estamos, assim, completamente abertas para isso. Agradecer aqui a Luiz, que fez a nossa interpretação, que bacana que a gente vai conseguir tornar esse papo aqui inclusivo, né, para a comunidade surda, e agradecer, Léo, vou te passar a palavra para você fechar. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz, viu, de te receber aqui no nosso espaço da diversidade, e espero que a gente tenha, sim, a oportunidade de fazer muita coisa, assim, nessa área. Massa. Eu só tenho a agradecer, assim, também estou feliz, muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha trajetória e do meu trabalho. Acho que isso é uma estratégia muito importante. Precisamos de mais diálogos como esses, com outros segmentos também, vou sugerir, assim, acho que a gente precisa muito. Sobre o que eu falei da contribuição, eu queria dizer assim que dentro do espaço da agricultura familiar cabe todo mundo, qualquer formação. Eu não sou engenheiro agrônomo, apesar de ter formação inicial como técnico agrícola, eu sou um contador de formação, e a gente tem muita carência de pessoas da área de administração, de gente do direito, imagine, muita carência nas diversas formações, professores, professoras, gente que entenda de tudo, porque é um espaço dinâmico. E assim, fico muito honrado em poder participar, só mesmo agradecer a vocês e, como eu disse, me colocar à disposição enquanto pessoa, porque toda a minha trajetória foi nos movimentos sociais, nas organizações que fazem um trabalho social. Enfim, estou feliz, estou à disposição.
fique à vontade para demandar. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fechar. Um grande abraço, Léo. Obrigada, Valeu. Luiz. Beijo para você.